A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor José Carlos e eu quero hoje contribuir com você com a última lição do primeiro trimestre de 2021, tendo como assunto voltados os olhos para a bendita esperança. Pela graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre que foi maravilhoso. Tivemos como tema principal desta revista bíblica o verdadeiro pentecostalismo, e você com certeza foi edificado. E agora vamos estar tratando a respeito dos nossos olhos voltados para a bendita esperança. Sabemos que o crente, ele tem uma esperança, e a esperança é morar no céu de glória. E é claro que Jesus, ele falou dessa esperança para nós. Vamos ver daqui a pouco os textos bíblicos, o fundamento bíblico, para tratarmos desse assunto, ok? Nós temos o texto áureo da nossa lição, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse texto do livro de Tito a Tito, escrito por Paulo, tem essa expressão, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus. A nossa verdade prática, a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia nem imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Aquele que fez a promessa é fiel. Essa esperança é baseada na palavra, não é em imaginação, não é em sonhos, é baseado na palavra do Senhor, ok? A nossa leitura bíblica, ela encontra-se em Atos capítulo 1, versículo 6 a 11, uma leitura bem conhecida, os discípulos falando com Jesus. E aí nós vamos entender, aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então é este texto bíblico que é a base da nossa lição, dessa nossa última lição deste trimestre. Então, a partir desse texto, nós vamos fundamentar a nossa esperança de estar com o Senhor. Glória a Deus. Vamos para a introdução. A expressão bendita esperança, essa expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. A igreja, ela vem esperando, ela está crendo que Jesus um dia virá. Glória a Deus. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. É isso que nós vamos tratar aqui, que está breve e que eu e você devemos estar mantendo a vigilância e ainda a fidelidade. Glória a Deus, vamos estar abordando isso. A vida de Jesus será breve. O primeiro ponto fala, breve o Senhor virá.
A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que procederão à vinda de Cristo já estão presentes. Olha que coisa linda! Assim como acontece uma noite, um dia, verão, inverno, isso é real, sim. Assim também é a vinda do Senhor Jesus. Nós, como cristãos, nós acreditamos conforme está escrito na palavra do Senhor. Breve o Senhor virá. Glória a Deus. Você crê assim? Você está esperando de fato a vinda de Jesus? Você ainda tem essa esperança que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja? Eu creio. A igreja de Jesus crê que ele virá. Louvado seja o seu nome. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Isso é, acontecem algumas divergências. Se perguntar para a maioria das pessoas que se dizem cristãos, eles acreditam que Jesus virá. Mas a maioria das pessoas acreditam de forma errônea, interpretam o texto erradamente. Muitos não acreditam no arrebatamento. E quando se trata da vinda de Jesus, ela é dividida em fases, né? Tem duas fases. A primeira é para arrebatar os salvos e a segunda fase é quando Jesus vem em glória. Aqueles textos que estão lá no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 29 e 30, confirmam isso, dizendo: após as aflições daqueles dias aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aquilo ali se refere após a tribulação. E assim como Apocalipse capítulo 1, 5, todo olho verá. Esse texto se refere à tribulação, depois que acontece a tribulação, que Jesus está vindo ali no final. Mas a nossa esperança está no arrebatamento da igreja. Entenda bem, há essas duas fases, para arrebatar os salvos e depois, após a grande tribulação. Tem muitos textos que provam isso. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar e nos buscar. Para quê? Para morarmos no céu. Um dos textos mais importantes sobre esse assunto encontra-se no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 a 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, este texto bíblico fundamenta essa promessa de que Jesus Cristo vem buscar aqui o seu povo. Louvado seja o nome dele para sempre. É claro que os discípulos, quando estavam conversando com Jesus, com aquela leitura bíblica de Atos capítulo 1, versículo 6, parece que eles não estavam entendendo mesmo, né? Mas parece que antes do Pentecostes os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que pode ser observado na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então eles estavam mais voltados para o reino, mais voltados para a parte política, e o Senhor estava falando sobre outra coisa, tá certo? Assim como muita gente também pode estar interpretando a vinda de Jesus erradamente. Uma coisa interessante é que o dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima, pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Quando lemos a Bíblia, nós vamos entender isso, não é? Você pode ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ali é um sermão profético de Jesus, e ele vai falar sobre a sua vinda, sinais, ele vai falar da tribulação, ele vai falar sobre Israel, uma série de profecias ali.
é muito interessante você estudar esse capítulo do Evangelho de Mateus. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. Essa mensagem está em nossos hinos congregacionais, nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Eu creio que este dia está bem mais perto agora, bem mais perto do que quando cremos, não é? Cada dia estamos nos aproximando. E sabe o que devemos fazer, meus amados irmãos? É estar preparados, convicto. Pode acontecer o que acontecer, mas se nós estivermos bem com o Senhor Jesus, com certeza nós iremos morar com Ele. Louvado seja o nome dele para todo sempre. Vivamos nessa expectativa do arrebatamento da igreja. O arrebatamento, com certeza, para aqueles que creem, para aqueles que esperam Jesus, com certeza vai acontecer. O nosso segundo ponto vai falar sobre a necessidade de vigilância. Eu creio, o que devo fazer? Devo estar vigilante, não é? A vigilância se faz necessário porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Eu não sei, você não sabe, e cabe a mim estar vigilante e você também. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com preocupação, para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Pode aparecer tantas tentações para fazer você distanciar, você desacreditar, mas aqui nós aprendemos sobre a necessidade de ser vigilante. Ele vem, eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu vou estar atento. Glória a Deus. Exortação à vigilância. Vários textos falam sobre esse assunto, a necessidade de sermos vigilantes. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade. Ele diz: vigiai, pois porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Por isso é que nós devemos estar vigilantes, ok? Todo dia, toda semana, todo mês, todo instante, estejamos atentos. Jesus pode voltar hoje. Glória a Deus. Vigilância também, prosseguindo, essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos, quando a gente lê a primeira carta aos Tessalonicenses 5, 2 a 6, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, vai falar, eles falam sobre essa necessidade de sermos vigilantes. O ensino de Jesus, nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade dos crentes estarem atentos. Leia esses textos, Mateus, Marcos e Lucas, e você vai entender que Jesus falou sobre essa necessidade de vigilância. Os falsos alarmes. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as suas supostas profecias e as protelaram para outras datas. Sabe o que aconteceu? Jesus não veio, porque isso era a data de homem, não era de fato o que está escrito na Bíblia, até porque na Bíblia não tem um dia, mês, ano, hora. Então muitos já fizeram isso, erraram, e é claro que ninguém sabe o dia que Jesus virá. Só nos céus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo com certeza sabem. Os homens é que não têm essa capacidade para afirmar essa data, ok? Vamos para o nosso terceiro e último ponto, vivendo com fidelidade. É claro que se nós temos uma bendita esperança, como é que nós devemos viver? Devemos viver com
fidelidade. Definição: fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Então, se você de fato serve ao Senhor Jesus, ama Ele, viva isso, viva em fidelidade, seja cheio de fé, seja leal, não se afaste dele por nada. Jesus de fato demonstrou seu amor por nós, é provado isso na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, quando ele entregou sua vida por nós, sendo nós pecadores. Então ele nos ama, sejamos também fiéis a ele. A fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel, Deus é verdade, Deus é amor. Nós queremos tratar aqui da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Está escrito na primeira carta aos Coríntios, Tessalonicenses, Timóteo, e diz o texto que mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Você vai ver para as escrituras proféticas, as profecias no livro principalmente de Isaías, quando Deus falava por meio de Isaías que uma virgem ia conceber e dar luz a um filho. E isso de fato aconteceu, todos os detalhes. Então, se Deus falou, aconteceu, ali naquele período, com certeza também acontecerá a vinda do Senhor Jesus para buscar o seu povo. Você crê assim? A fidelidade como uma virtude cristã. Deus é fiel e nós também devemos ser fiéis. Isso é uma das importantes virtudes para o cristão. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Você, crente, tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E isso é que vai gerar essa fidelidade. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, mostra isso como resultado do fruto, não é? Que é fidelidade. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia de maneira direta, nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações como importante virtude na vida cristã. Então, se é uma virtude importante, fidelidade, façamos tudo para sermos fiéis, ok? Com certeza, Deus te dará forças para você viver essa fidelidade. Nós estamos vivendo também tempos difíceis, mas vamos entender sobre tempos e estações de acordo com o texto bíblico, ali de Atos, capítulo 1, versículo 6 a 11. Vamos entender tempos. Tempos, no grego, nessa passagem, é cronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Então aqui se aplica tempo, né? É esse espaço aí, pregação da palavra, o Evangelho está sendo pregado, mas o que vai acontecer? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Então se aplica aqui a tempos. Estações. Nesse verso é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Aí se aplica a um outro momento, certo? Ao momento do estabelecimento do reino. É claro que, para você entender, Jesus vem buscar o seu povo. Depois que Jesus levar a sua igreja, acontecerá aqui a grande tribulação. Depois Jesus virá aqui a segunda fase, onde a Bíblia nos mostra isso muito claro também nos textos finais do Evangelho de Mateus 24 e Mateus capítulo 25. Leia Mateus 25 a partir do versículo 31. Você vai entender Jesus vindo em glória, vai sentar no seu
trono de glória, vai reunir diante dele todas as nações. Ele vai pôr uns para o lado direito e outros para a esquerda. Isso vai acontecer na terra, isso não é no céu, é julgamento das nações. E esse julgamento vai dar condições a alguém entrar no reino milenial ou ser lançado também no lago de fogo. Leia esse texto, tá certo? Então tem muita coisa ainda para acontecer dentro da escatologia bíblica, mas é necessário nós estarmos focados em quê? Focado no arrebatamento. O que mais interessa para nós é o arrebatamento da igreja. E nós desejamos participar. Glória a Deus. Vamos para a conclusão. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Você vai ver isso muitas vezes. E importante é nós vivermos essa fidelidade, esperando, crendo que ele virá, e com certeza os que estiverem vivos para aquele dia ouvirão o toque da trombeta de Deus, convocando os salvos para estar para sempre com o Senhor, conforme o texto bíblico da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 ao 18. Deixo também esse texto como recomendação para você ampliar aí o conhecimento sobre a vinda do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, e se você gostou também desta aula, você pode estar deixando um like, se inscrevendo neste canal, comentando e compartilhando. Que Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus.